gente falou um pouco sobre toda essa questão nossa da nossa transformação, da importância de nós ouvirmos de Deus na nossa vida e sermos tratados no nosso homem espiritual, através de discernir as coisas de Deus, através do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Então, eu creio que quero continuar um pouco falando sobre isso. E não há outro jeito, não há outra maneira de nós discernirmos aquilo que Deus tem para a nossa vida, a vontade de Deus na nossa vida, sem nós não buscarmos e nos deixarmos encher do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Amém? Isso tem que ser uma busca constante na nossa vida. A todo momento nós temos que estar empenhados em conhecer mais e mais de Deus. Amém? Para que nós possamos conhecer a vontade de Deus na nossa vida, através do conhecimento que só vem através da revelação do Espírito Santo na nossa vida. Eu queria ter uma palavra de oração nesse momento, antes de nós lermos o texto. Pai, muito obrigado por esse dia, por esse momento, oportunidade de estarmos aqui reunidos. Venha tratar nossas vidas, ó Pai, nossos corações. Venha ministrar, ó Deus, em cada um de nós, a Tua palavra. Aquilo, ó Deus, que é um ensinamento para nossas vidas, ó Pai. Para que a cada dia nós venhamos a conhecer mais e mais do Senhor. Venhamos a conhecer, ó Deus, intensamente, ó Deus, a Tua vontade, Teus planos para nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus. Abençoa cada um, ó Deus, está aqui nessa noite, que nós possamos sair daqui, ó Deus, transbordando da Tua presença, da Tua alegria, da Tua paz. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Oséias. É um livro Antigo Testamento, depois de Daniel. Texto que nós conhecemos e que Deus tem algo para falar em nossas vidas nessa noite. Cada dia a palavra de Deus ela se renova. Oséias capítulo 6. Capítulo 6. Amém. Oséias 6 diz assim: Vinde, tornemos para o Senhor. Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida, mas a ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida. E no 3º dia nos ressuscitará. E viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele nos virá como a chuva, a primeira que rega a terra. Versículo 4. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? O vosso amor é como a nuvem da manhã, e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isso os despedacei com meus profetas, com as palavras da minha boca os matei. Os meus juízos saíram como o relâmpago sobre vós. Pois eu quero misericórdia e não sacrifício, e o conhecimento de Deus, mas mais do que holocaustos. E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Até aí. Amém. E o que é um texto que nós já ouvimos algumas vezes. E é um momento aqui da história em que o povo estava afastado de Deus. O povo estava envolvido em várias situações, de questões religiosas, onde estavam buscando outros deuses, outras religiões,
estavam distantes de Deus. Tanto que esse profeta, Oséias, ele tem uma história bem particular. No começo do livro, Deus chama ele e pede para que ele vá e case com uma prostituta e tenha filhos com ela. E foi o que ele fez, buscou uma mulher prostituta e casou-se com ela. Justamente para que ele pudesse ter essa autoridade aqui que Deus deu na vida dele de falar a respeito dessa situação. Nós vemos esse texto, ele fala, é um momento em que o povo estava distante de Deus. Muitas coisas estavam erradas, muitas coisas estavam contra a vontade de Deus. E nós vamos refletir um pouco sobre essa situação e como isso se reflete na nossa vida no dia de hoje, porque nós somos, amém, agentes de Deus para transformar as pessoas, para ensiná-las o caminho, para tirá-las das condições onde elas estão hoje e trazê-las para a palavra de Deus, para a verdade, para a realidade de Deus. Na semana passada nós falamos a respeito de termos certeza da vontade de Deus na nossa vida, e isso nos leva a situações realmente que aos olhos humanos elas são absurdas, né? São situações incompreensíveis, mas que o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida, nós vamos e realizamos. Como nós demos o exemplo a respeito das pessoas que estão em missões em outros países, sendo perseguido, o caso daquela mulher que ainda está aí, que está sendo para ser julgada, a sentença de morte, porque se converteu ao cristianismo, do islamismo ao cristianismo. Então, você veja como é a situação, né? As pessoas olhando podem achar isso irracional, mas o Espírito Santo de Deus em nossa vida, ele nos dá a certeza, amém? Nos dá a certeza, nos dá a garantia de que nós estamos seguindo a vontade de Deus. Então eu quero contextualizar esse texto. É um texto bonito, ele começa ali trazendo algumas palavras, né, interessantes. Oséias 6, 20, tornemos ao Senhor, Ele nos despedaçou. Existe até um cântico que fala sobre isso, né? E assim, trazendo várias palavras a respeito do relacionamento com Deus. Mas esse povo, nesse momento aqui da história, eles estavam distantes de Deus. Eles estavam vivendo uma sociedade prostituída, tanto socialmente como religiosamente. Eles estavam vivendo grandes desigualdades, né? Pessoas morrendo de fome, pessoas fazendo festas e comendo excesso de comida. Então existiam grandes desigualdades e muitas pessoas estavam buscando ali os seus interesses próprios, né? Sem se preocupar com o que estava acontecendo à sua volta. E mesmo sem se preocupar com o que estava acontecendo com a sociedade, com os necessitados, com as demais pessoas. Bastante parecido com os dias de hoje, né? Hoje nós podemos ver todas essas situações também. É uma grande pluralidade, vamos dizer assim, de religiões e de seitas, e de soluções para a vida, né? Que não são relacionadas à palavra de Deus. Ou vários caminhos que são apresentados, vários direcionamentos que são apresentados a esse mundo, que não são referentes à palavra de Deus. Nós vemos vários caminhos. Nós sabemos que existe só um único caminho, né? E há um só Deus. Amém? Mas o mundo ele tem apresentado vários deuses, tem apresentado vários caminhos, várias soluções. Então, o momento em que esse povo vivia naquela época, muito parecido com os dias de hoje, com a situação que nós vivemos hoje. E Deus havia se afastado daquele povo. Deus havia realmente deixado que a situação ficasse realmente suportável para aquelas pessoas. Então a situação realmente ficou insuportável. E aí nós vemos o começo, né, dessa oração, desse texto, em Oséias 6, versículo 1 ao 3, em que o povo ele começa
a refletir de como eles poderiam sair daquela situação. O povo começa a olhar e fala: puxa, essa situação está insuportável. Nós precisamos sair dessa situação. E eles sabiam onde estava a solução. Né? Você vê, no versículo 1 ao 3, eles começam a declarar algumas questões aqui que Deus ele poderia trazer a cura, né, para a ferida, poderia ressuscitar ali os sonhos, os projetos, a situação toda que estava complicada, de que ele mandaria, né, a sua provisão, a sua bênção sobre a vida deles. Então, nesses primeiros versículos nós vemos o povo, ele percebeu, né, que eles estavam em uma situação muito difícil e que precisavam de Deus para recuperar a vida, recuperar toda a situação. Só que existe aqui um problema nessa, vamos dizer, nessa oração, nessa declaração do povo aqui. Que logo em seguida o profeta, inspirado por Deus, ele fala que, no verso 4 ali, começa a falar: que te farei, ó Efraim? O vosso amor é como a nuvem da manhã, como o orvalho da madrugada. Por isso os despedacei com os meus profetas, com as palavras da minha boca te matei. Já veio a resposta, através da boca do profeta ali. E aí Deus já revelou o que estava faltando ali naquele momento. Deus está falando que faltava ali realmente um coração convertido, uma sinceridade. Que aquilo que eles estavam falando era algo da boca para fora. Não era algo que vinha de uma transformação, de uma mudança, de um desejo de mudança, de um desejo de transformação na vida deles. Como nós falamos semana passada, a necessidade de quebrar os paradigmas, quebrar todas as situações, de mudar a nossa vida de uma maneira profunda, de uma maneira íntima, de dentro para fora, né? Lá dentro, mudar todos os nossos comportamentos, nossos pensamentos, a nossa forma de ver as coisas, e transformar isso tudo de acordo com a visão de Deus. Então, se você ver, ele começa a falar assim: eles estavam preocupados em ser curados, mas não estavam preocupados em ser tratados, purificados. Eles queriam uma cura rápida. Eles queriam: Deus vem aqui e cura nossas vidas. Deus vem aqui e transforma a nossa vida. Mas e o que eles estavam dispostos a fazer? Através de comportamentos, de coisas que realmente demonstrassem uma conversão. Estavam preocupados ali em que Deus viesse consertar a situação. Falar: Deus venha consertar a situação. Mas eles não estavam realmente dispostos a renunciar todas as suas vontades. Eles não estavam dispostos a renunciar. O próprio Deus revelou isso. Eles queriam que Deus consertasse toda aquela bagunça que eles tinham feito, a situação que eles estavam vivendo. Eles queriam que Deus viesse e consertasse, mas eles não estavam dispostos a renunciar às suas vontades. Aquilo que era trazer um arrependimento, um coração sincero, um coração quebrantado, eles não estavam preocupados com isso. Eles estavam naquela oração que seria: Deus vai vindo, em 3 dias Ele vai resolver tudo. Uma coisa rápida, uma solução. Sendo que a transformação na nossa vida, irmãos, ela é algo constante para toda a vida. Nós vamos ser mudados durante toda a nossa vida. Então Deus não é algo momentâneo, mas é uma mudança, uma forma de vida, um novo jeito, uma nova vida.
não é algo que vai ser temporário na nossa vida. Então, estavam preocupados em que Deus consertasse. E assim nós vemos hoje também muitas pessoas que às vezes não querem mudar a sua vida, algumas vontades, alguns comportamentos, algumas coisas que a pessoa faz. Ela quer chegar até Deus, mas não quer mudar a sua vida, transformar a sua vida de uma maneira profunda, da maneira que Deus quer realizar. Então, às vezes, pessoas, nós vemos isso, né, nesses dias de hoje. Às vezes a pessoa ela quer uma solução, e até por isso que ela vai buscar em vários lugares. Porque às vezes a pessoa vem a uma igreja evangélica, uma igreja cristã, e ela é confrontada em várias áreas, em relação a vícios, com relação à situação, às vezes matrimonial que não está resolvida, em várias áreas. A pessoa é confrontada, e às vezes aquilo não é o que ela gostaria de ouvir. Então ela começa a querer a mudança, mas não querer mudar. Ela quer ser transformada, que Deus venha abençoar a vida dela, venha trazer todos os benefícios ali da mudança, da questão, às vezes, da prosperidade, da bênção, da cura, mas ela não quer mudar a situação onde ela está. E aí as pessoas, quando ouvem, quando são confrontadas, elas não aceitam. Esse povo, eles que estavam buscando ali, eles queriam voltar a ter, né, felicidade, voltar a serem alegres, voltarem a ter um momento de alegria, mas não queriam buscar a santidade, não estavam buscando a santificação. E às vezes nós pensamos nisso, né? É tão difícil a santidade. Como é que vai ser isso? Né? A gente fala sobre isso na igreja o tempo todo. Ser santo porque eu sou santo. Então, às vezes nós achamos que isso é algo tão distante da nossa vida. Mas não é. A santidade não é algo para viver no mundo espiritual, mas é algo para viver aqui, no mundo dia a dia. A santidade que Deus quer para a nossa vida é essa separação do nosso caráter, do nosso sentimentos, da forma de nós reagirmos àquilo que nos é colocado. Então é a nossa reação. Existe uma ação sobre nós, o mundo está agindo, nós recebemos ações de todos os lados, e a santidade é nós reagirmos a isso de acordo com a palavra de Deus. Mantemos a nossa vida diante daquilo que é a palavra de Deus. E aí, isso vem trazer para a nossa vida uma mudança, onde há necessidade, né, de transformação no nosso homem interior. É uma nova criatura. E para isso, amado, nós temos que estar abertos a mudar tudo aquilo que Deus quer mudar em nossa vida. Às vezes as pessoas, quando elas se convertem, elas pensam que dá o sentimento, né, que as coisas estão ficando mais difíceis. Mas eu me converti e as coisas estão mais difíceis, tudo que está mais complicado. E aí é onde Deus está tratando, né? Onde Deus está mudando a vida da pessoa e falando, olha, isso aqui estava errado, isso aqui agora é o certo. Então esse povo, ele estava aqui vivendo essa situação, eles queriam mudar, mas não estavam sinceramente buscando a Deus essa mudança. Então eles estavam buscando uma mudança de circunstância e não do caráter, do ser, da pessoa. Quero ler em Isaías 55,
nós falarmos um pouco dessa questão, dessa mudança do caráter da pessoa. Isaías 55. Vós todos que têm sedes, vinde às águas. E os que não têm dinheiro, vinde comprai e comei. Vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho, o que não pode satisfazer? Ouvi-me abertamente, comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com gordura. E no verso 6, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto perto está. Nesse texto ele fala porque gastai dinheiro naquilo que não é pão, e o fruto do vosso trabalho, o que não pode vos satisfazer. O que isso nos fala quando nós olhamos para a nossa vida espiritual? Nos fala muito a respeito de onde nós temos dedicado o nosso tempo, de onde nós temos colocado a nossa prioridade, onde nós temos investido a nossa força, onde nós temos colocado as nossas expectativas. Fala muito a respeito disso, de que se você está gastando o dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não vai produzir vida, naquilo que não vai trazer uma transformação, uma mudança, não vai produzir um fruto, se você está investindo o seu tempo, está colocando as suas prioridades em coisas que não vão produzir um fruto, não vão trazer uma mudança, uma transformação, nós podemos traduzir isso para a nossa vida espiritual. Nós sabemos quando nós vemos na palavra de Deus a água, até mesmo o vinho, a água, ele está relacionado com o Espírito Santo, com o mover de Deus. O pão, Jesus, é o pão da vida. E o leite é a palavra de Deus. Com todos esses elementos que nós vemos aqui em Isaías, tem assim uma imagem com relação à nossa vida espiritual. Mudança de circunstância e não de caráter, é o que eles estavam buscando. Eles queriam substitutos para a situação que eles estavam vivendo. E Deus, Ele quer de cada um de nós uma mudança de prioridades. Amém? Uma mudança de prioridades. Uma mudança de expectativas. Daquilo que nós esperamos, daquilo que nós estamos buscando, da onde nós estamos investindo o nosso trabalho, o nosso esforço. Isso tem que trazer fruto. Amém? Isso tem que trazer vida, transformação para a sociedade, para a nossa família, para onde nós vivemos, para onde nós estamos, para onde nós caminhamos. Isso tem que trazer transformação. Amém? E esses elementos, eles falam a respeito disso. Falam a respeito da nossa vida espiritual. E nós precisamos ter atenção, porque muitas vezes as pessoas colocam a sua fé na direção errada. Como é isso? As pessoas ficam tentando espiritualizar as coisas materiais e não materializar as coisas espirituais. Amém? A pessoa quer os seus bens, seu patrimônio,
as suas posses, seu trabalho, a sua empresa, os seus recursos. Ela quer, de alguma forma, espiritualizar aquilo tudo, dizer que aquilo tudo é plano de Deus e viver em função daquilo. Quando nós, na verdade, nós temos que buscar materializar na vida das pessoas, na sociedade, as questões espirituais. A vontade de Deus na vida das pessoas. O ensinamento, a transformação na vida das pessoas. Como é bom quando nós podemos ver uma pessoa que ela é liberta, que ela tem um encontro com Deus, que ela tem um momento com Deus, que ela tem uma oportunidade de mudar a situação na vida dela. Como é bom a gente ver que quando Deus ele muda a vida de uma pessoa, né, essa pessoa ela vira outra pessoa. Ela muda o seu comportamento. Então nós não temos que espiritualizar as nossas, até mesmo a tendência, né? Estamos aqui falando do local, de nós buscarmos um lugar, isso é bênção. Mas nós não devemos espiritualizar isso. Não é o lugar, não é o local que vai mudar nosso culto a Deus, nossa adoração, o nosso louvor a Deus. Nós temos que, sim, buscar esse local, esse conforto, mas com o nosso discernimento a respeito disso. Porque a questão aqui, o reino de Deus ele está em nós, então ele vai se mover onde nós estivermos. Amém? Onde nós caminharmos, Deus ele vai agir. Então Deus ele quer mudar toda essa situação, mudar todas as circunstâncias na nossa vida. Estou voltando lá em Oséias, quando ele, no versículo 6, quando ele começa, a partir do 4, né, ele começa a falar algumas coisas para aquele povo. E Deus ele revela, né, um coração não sincero. Não sincero. Ele revela que aquele negócio que eles estavam falando ali era só uma emoção. Ele fala que é como orvalho, como que desaparece, né, rapidamente. Ele fala que é como uma nuvem de manhã. Então Deus ele revela que aquela situação ali era só uma emoção, era só um momento, e não era algo constante, sincero, que vinha de dentro do coração. Deus ele sonda o nosso coração. Ele conhece todos os nossas intenções, nossos motivos. Amém? Todas as nossas situações em que nós vivemos, onde nós andamos. Então Deus ele não quer rituais e palavras vazias. Às vezes as pessoas, para agradar, né, para falar, às vezes vem até aqui à frente e falam coisas bonitas e coisas que agradam, que às vezes são palavras de momento. Mas Deus ele conhece o nosso coração. O que Deus está buscando na nossa vida não são palavras vazias, não são rituais, situações ou momentos. Deus ele quer a nossa vida integralmente. Ele quer toda a nossa vontade, todo o nosso ser, para que Ele possa trabalhar e para que também nós possamos conhecer a Deus, conhecer a vontade dele na nossa vida. Nós temos que entregar todo o nosso coração a Deus. Porque essas pessoas que vivem dessa forma, muitas vezes são
tem ali um momento de empolgação e depois já esfriam. Aí depois já desistem, já desanimam. Porque colocaram as expectativas nas pessoas, no homem. Esse texto ele nos alerta sobre isso, né? Ele traz uma situação de igreja ali, de momento, para que nós possamos refletir nos dias de hoje sobre essas situações e como nós devemos agir. Então, o que Deus quer da nossa vida? O que Deus quer de você, de mim, de cada um de nós? Veja aí no verso 6. Isaías 6, 6. Oséias 6, 6. Está aberto aqui em Oséias. Pois eu quero misericórdia e não sacrifício. Olha aqui a diferença. As pessoas estão dentro da igreja e acham que o sacrifício dela, o esforço dela é o que Deus quer. Ah, eu estou fazendo a obra de Deus. Ou às vezes pessoas até que estão, por exemplo, em outras religiões, católicos, por exemplo, faz aquelas promessas, aquele esforço, aquele sacrifício. Pessoas que vão caminhando por vários quilômetros, às vezes de joelho, levando uma cruz. Então está fazendo o seu esforço, um sacrifício, sendo que nada do que nós fizermos de sacrifício, de esforço, amado, pode traduzir alguma coisa que tenha fruto no reino de Deus, que tenha fruto na igreja, porque não é o nosso sacrifício que Deus está buscando, não é o nosso esforço, não é o nosso... Às vezes as pessoas... Claro, no meio cristão isso não é tanto, mas em vários lugares nós vemos as pessoas às vezes se machucam e se mutilam e acham que aquele sacrifício, aquela situação ali vai produzir algo. E mesmo aqui, naquela época, no Velho Testamento, onde existiam sacrifícios mesmo de sangue, de animais, mesmo isso, porque as pessoas, o que elas faziam naquela época, amados? Elas viviam o tempo todo erradas, né? Aí ia lá o sacrifício do sacerdote para pagar os pecados do povo, né? Aí estava tudo certo. Então eles faziam tudo, depois tinha ali o momento do sacrifício, elas tinham aquele constrangimento ali, está tudo resolvido, aí voltavam a fazer o que eles faziam. Então Deus não estava, Ele está falando que não está buscando esse sacrifício, nem um sacrifício que foi esse sacrifício que existia no Antigo Testamento, e nem também o sacrifício nosso de colocar tudo em uma situação difícil, assim, de servir a Deus pensando que é algo peso, é um fardo, é algo difícil. Não temos que viver dessa forma. Deus está buscando misericórdia na nossa vida. Então nós temos que servir a Deus com esse sentimento, né, de fazer porque é a vontade de Deus, porque é bom para a nossa vida. Porque se nós pensarmos assim, nós vamos fazer, amados, com alegria. Nós vamos servir as pessoas com alegria, nós vamos dar os recursos com alegria, nós vamos participar com alegria, nós vamos fazer tudo de uma maneira que é agradável para nós. Porque é bom servir a Deus. Amém? É bom nós estarmos aqui. É bom nós podemos tirar o tempo para estarmos reunidos. É bom você, por exemplo, quando nós temos um local onde existe ali trabalhos para serem realizados na igreja, é bom você fazer. É bom você participar. É bom você ajudar as pessoas, é bom você investir o seu tempo para ouvir as pessoas, orar pelas pessoas. Esse mover que Deus espera de nós, né? Não é um sacrifício individual, um peso, algo que seja desconfortável,
Nós temos que buscar esse relacionamento com Deus. E ainda ele fala de... E o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Holocaustos também são entregas de animais. Mas Deus ele quer duas coisas básicas aqui nesse texto. Lógico que tem outras coisas, mas aqui hoje ele está tratando a nossa vida a respeito da misericórdia e o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus vem através de nós ouvirmos a palavra de Deus. O conhecimento ele vem por ouvir. E ouvir a palavra de Deus. Nós vamos sendo educados pelo Espírito, educados pelo Senhor a cada dia, conforme nós vamos ouvindo a palavra, estudando a palavra, e também conforme nós vamos nos relacionando com os outros. Então, o que Deus quer da nossa vida? Ele quer um coração grato, misericórdia, um coração que se alegra em servir. Porque a misericórdia, amados, é algo assim, que é uma alegria de servir. Amém? Uma alegria de participar. Uma alegria de fazer algo para outra pessoa. É um sentimento de gratificação quando nós podemos ajudar o próximo, podemos ajudar as pessoas. E mesmo quando misericórdia ela se aplica também quando a pessoa erra com a gente. Porque nós temos um ato de perdão, de misericórdia, de ser usado por Deus de perdoar essa pessoa. Deus espera isso de nós. Coração grato, alegre, por participar, por servir, por distribuir. E também o conhecimento, de nós buscarmos, estudarmos, conhecermos e a cada dia aprendermos da palavra de Deus, do ensinamento de Deus na nossa vida. Amém?